Esta é a quinta parte de uma série que visa abrir caminho para um acesso mais direto aos manuscritos de Marx, no caso, aqueles por ele redigidos em 1857 e 1858, e que conheceram um complicado histórico de recepção, marcado pela tentativa de enquadrá-los como obra, os famosos Grundrisse, ou até mesmo de os reduzir a um rascunho de O Capital. Tendo o objetivo de desmontar essas construções, achei interessante dar à série o título de Desconstrução dos Grundrisse de Karl Marx, flertando um pouco com o jargão pós-moderno que hoje empesta os meios acadêmicos. Neste bloco, apresento a segunda parte, continuando a exposição sobre os dois textos destacados. Passaria a falar hoje da segunda parte. No bloco passado, estivemos vendo ali o histórico da edição e recepção em separado da introdução dos Grundrisse. E hoje vamos tratar desse segundo texto, que também foi recebido, né? Foi publicado e recebido em separado, apesar de, nesse caso, isso já está correndo paralelo com a recepção dos Grundrisse, uma vez que quando saem as formações econômicas pré-capitalistas, já se tinha publicado anteriormente os próprios Grundrisse. Então, o primeiro texto, como vimos ali, é a introdução dos Grundrisse, e esse texto que aparece, então, em títulos, né, de livros e na recepção é tratado, então, como se fosse um texto, na verdade, ele é uma parte desses manuscritos de 1857 e 58. Ele se encontra no fim do caderno 4 e início do caderno 5, então, daqueles 7 cadernos, que é o núcleo central dos Grundrisse, né? Ele ocupa umas 50 páginas. Né? Isso foi transformado em um livro e eu pretendo hoje comentar um pouco algumas passagens para apontar para o que pode ter sido o interesse, as coisas que se encontram lá dentro. Assim, uma multiplicidade de temas, né? E também em contextos, cenários diferentes, essa recepção é marcada por interesses diferentes. Isso eu vou ter oportunidade, então, de comentar analisando algumas passagens desse texto. Então, as formações econômicas pré-capitalistas foram publicadas em alemão como parte da Kleine Bücherei des Marxismus-Leninismus, em 1952, quer dizer, a pequena biblioteca do marxismo-leninismo. Isso já aponta para a Alemanha Oriental. Nessa época ali, a Alemanha Oriental é integrada ao bloco soviético, né? Então, eles publicam esse texto, uma série dedicada a textos mais de popularização, né, do pensamento de Marx. A partir desse texto, então, se chama a atenção para essa parte do texto, né? E que conhece, então, várias traduções. A que vai nos interessar aqui, que ela tem desdobramento aqui na América Latina, né? É a tradução para o inglês, com um longo prefácio de Eric Hobsbawm, publicado em 1964. Essa edição inglesa serviu de base para as traduções espanholas na Argentina, em 1966, e na Espanha, em 1967, e portuguesa no Brasil, publicado como Karl Marx, Formações Econômicas Pré-Capitalistas, no Rio de Janeiro, Paz e Terra, em 1975. Então, esse desdobramento da recepção das formações econômicas pré-capitalistas aqui na América Latina merece particular atenção na nossa consideração dos textos, né? Porque os europeus vão se interessar por isso mais ali no fim da década de 60, na década de 70, né? E corre
paralelo ali à recepção dos Grundrisse, que no cenário internacional naturalmente vão substituir rapidamente esse texto, já que isso aqui é uma parte dos Grundrisse, né? Então, na medida que se passa a trabalhar o conjunto dos Grundrisse, isso é mais completo e se pode, então, passar para a relação disso que está colocado aqui. Isso no manuscrito de Marx não é um bloco destacado, ele é um tema central e eu alguns aspectos vou poder tocar aqui. Esse aspecto porque isso interessa aos europeus, particularmente, é que é um dos poucos lugares em que Marx se ocupa mais detidamente do que precede ao capitalismo, né? que, que o foco das pesquisas de Marx foi o capitalismo. Então, a origem do capitalismo, a estrutura interna, né, da economia, do modo de produção capitalista, isso é o foco da crítica da economia política de Marx. E tendo esse foco, de fato, Marx está sempre orientando para isso, ele acabou deixando assim um pouco desocupado esse terreno de outras formações econômicas e a própria transição do feudalismo para o capitalismo é um tema que deixa lacunas dentro dos textos de Marx, por isso ele se torna depois um tópico bastante pesquisado por marxistas exatamente para preencher essas lacunas. Então, esse é um interesse sempre que ali há considerações, o que seria formações sociais diferentes, né, da formação burguesa, né, da formação social sob modo de produção capitalista. Né? E isso é algo que sempre vai estimular a fantasia, né, das pessoas, sobretudo dos jovens que se ocupam disso. Né? Então aqui existe, sobretudo, considerações sobre outros tipos de sociedades, né? Não tanto especulações sobre o que seria uma sociedade comunista, mas sobre que tipo de formações sociais existiram. Né? Um dos textos, né, em que Marx trabalha disso, e isso explica um pouco porque isso foi chamou assim a atenção nesses anos 60 e 70, né, em que se está discutindo a cultura burguesa, a cultura ocidental, está se colocando em xeque a própria civilização ocidental. Então, nesse cenário ali, essas teses de Marx tiveram uma repercussão por essas razões. Aqui na América Latina, provavelmente o interesse vem do fato de que nós temos um debate que se arrasta por décadas, né, sobre a natureza das sociedades coloniais que nós tivemos, se essas sociedades devem ser entendidas como sociedades modernas, né, portanto, tendo a ver com o capitalismo, ou se aqui se implantou um regime feudal, alguma coisa. Então, existiam teses mais antigas que pretendiam dizer que essas sociedades coloniais, elas situaram fora, então, da Península Ibérica, que umas sociedades de estrutura feudal. E aí isso vem com os marxistas depois o estudo da história do ponto de vista materialista, que aponta para o fato de que as sociedades que se implantaram aqui na América Latina, elas estavam plenamente integradas no circuito econômico internacional. Não é assim, exploradores e aventureiros que vieram aqui ocupar o território e ficaram desvinculado do que acontecia na Europa. Na verdade, são empresas de colonização e aí todo esse desdobramento ao longo dos séculos que durou a colonização espanhola e portuguesa aqui é, na verdade, um empreendimento comercial de ultramar. Então, isso vem com os marxistas. Aqui no Brasil, particularmente com a tese de Caio Prado Júnior,
que ele levanta nos anos 1930, e aí, a partir daí, então, se começa a colocar em xeque, né, essa tese mais antiga, de que aqui teria existido uma sociedade feudal, e aí nós teríamos que enfrentar o cenário, né, de superação de uma sociedade feudal para uma transição para uma sociedade capitalista, essas coisas. E essa, hoje em dia, a tese mais aceita, naturalmente, é que se baseia mais nos dados históricos de que o que aconteceu aqui é um desdobramento do desenvolvimento capitalista ocorrido na Europa, né? E isso aqui é Marx chama isso de uma anomalia, né? Mas na verdade é um projeto comercial bastante assim, a integração disso nos primeiros séculos ali, porque a Revolução Industrial deslancha na Inglaterra meados do século XVIII. Então, até meados do século XVIII, há um forte domínio, né, do capitalismo comercial, né? E nesses empreendimentos comerciais, então, o mundo é ocupado por um comércio, inclusive incluindo ali o comércio da trabalho escravo e por aí vai. Então, essa assim, o interesse, porque Marx aqui traça considerações sobre esse desenvolvimento, né? Claro que ele vai voltar isso no Capital e em outros textos, mas esse aqui é um dos textos em que isso acontece de uma forma mais corrida. Eu então destaquei, extraí partes, né, desse texto ali para comentar, para dar uma rápida noção do que é esse texto e como ele traz temas assim que merecem esse interesse que ele teve ao longo dessas décadas, né? Então Marx diz bem lá no início desse texto, né? Se um pressuposto do trabalho assalariado e uma das condições históricas do capital são o trabalho livre e a troca desse trabalho livre por dinheiro, a fim de reproduzir e valorizar o dinheiro, a fim de ser consumido pelo dinheiro não como valor de uso para a fruição, mas como valor de uso para o dinheiro, outro pressuposto é a separação do trabalho livre das condições objetivas de sua realização, do meio de trabalho e do material de trabalho. Portanto, sobretudo, a desvinculação do trabalhador da terra como seu laboratório natural, em consequência, a dissolução da pequena propriedade livre de terras, bem como da propriedade comunitária baseada na comunidade oriental. Então, aqui são as duas condições que o dinheiro deve encontrar para se desenvolver como capital. Então, por um lado, é preciso que haja dinheiro que possa ser. Esse é o capítulo da acumulação primitiva, né, de onde é que saem os primeiros capitais, né? E, por outro lado, e isso vai aqui ser bastante enfatizado, né, nessas formações econômicas pré-capitalistas, que é a situação do trabalho, né, do trabalhador. Que para que alguém com dinheiro para investir possa investir esse dinheiro como capital na produção, ele precisa encontrar trabalho livre e duplamente livre, né? Por assim, o trabalhador ele não pode ser nem escravo nem servo, porque isso está num outro modo de produção, né? E por outro lado, o trabalhador também deve ter sido destituído, né, do meio de trabalho e do material de trabalho. Ele não pode ser proprietário dos meios de produção. Então, trabalho livre significa isso. Assim, na literatura socialista, às vezes se encontra essa ideia de que o trabalho livre, ou livre ali, é uma coisa que dignifica o trabalho, etc. Marx insiste que é bem o contrário, né? O trabalhador livre nesse sentido é o trabalhador mais precário. Nesse sentido, o trabalhador que está, digamos assim, preso aos meios de produção de que ele é proprietário. Então, como proprietário, ele está ligado aos meios de produção. E nesse sentido, ele não é livre nessa condição.
Ele não precisa vender seu trabalho para sobreviver. Ele vai exercer seu trabalho usando os meios de trabalho de que ele dispõe. Nesse sentido, então, ele é mais autônomo, se quiser assim, é mais independente, né? Então, quando Marx fala de trabalho livre, trabalhador livre, está se apontando para algo que já se encontra em Hegel, né? A reflexão sobre isso, o que é essa liberdade, né? Que é a não vinculação a algo que prende o trabalhador a outra coisa, né? Então, essa desvinculação do trabalhador da terra e de todos os meios de produção, né? Que é o trabalhador, então, tendo que vender sua força de trabalho para sobreviver. Esse é um tema central desse texto, né? Estamos para ver, né? Então, nessas duas formas, o trabalhador se relaciona às condições objetivas de seu trabalho como sua propriedade. As duas formas ali né, pequena propriedade, né, propriedade livre de terras, né, que é o agricultor, né, que normalmente pratica ali a agricultura de subsistência, né, ou a propriedade comunitária. São duas formas em que o trabalhador se relaciona às condições objetivas de seu trabalho como sua propriedade. Então, nesse caso, ele é proprietário, né, dos meios de produção e, por causa disso, ele também vai ser proprietário do produto do seu trabalho. Então, nesse sentido, não é um trabalhador livre, trabalhador destituído de qualquer coisa, né, que foi libertado, entre aspas, né, de qualquer coisa que o mantenha longe, né, da exploração capitalista, né? Então, trata-se, nesse caso, da unidade natural do trabalho com seus pressupostos objetivos. Pressupostos objetivos, naturalmente, é a terra, os meios de produção. Quanto o trabalhador, ele na forma então, de propriedade privada ou de propriedade comunitária, ele é parte do proprietários, né? Ele não pode ser considerado disponível, esse talvez seja o termo mais, mais adequado para traduzir esse livre, né? O que é o trabalhador livre? O trabalhador livre é o trabalhador disponível. Disponível para ser empregado como trabalho assalariado, né? Trabalhador assalariado pelo detentor do capital. Então, nesse sentido, o trabalhador em situações, essa situação de transição entre a economia feudal e a economia capitalista, ele ainda não é um trabalhador disponível, né? Vai se tornar disponível ao longo de séculos de expropriação, ele vai perdendo, né, a terra, vai perdendo a propriedade dos meios de produção, até no fim só dispor ainda, né, da força de trabalho como sua única posse, né, que ele pode, então, vender, trocar no mercado de trabalho, assim, entendido. Por isso, o trabalhador, independentemente do trabalho, tem uma existência objetiva nessas duas formas, né? Pequena proprietária e propriedade comunal. O indivíduo relaciona-se consigo mesmo como proprietário, como senhor das condições de sua realidade. Ele se relaciona da mesma maneira com os outros, e dependendo se esse pressuposto é posto a partir da comunidade ou das famílias singulares que constituem a comunidade, relaciona-se com os outros como coproprietários, como tantas encarnações da propriedade comum, ou como proprietários independentes existindo junto com ele, proprietários privados independentes. Então, na leitura que Marx faz da história, esse tipo de relações, né, de produção ocorrem ali na transição do modo de produção feudal, né, para o modo de produção capitalista.
E na medida em que o capital se desenvolve, ele vai expropriar esses proprietários, né? E assim progressivamente lançando mão de obra disponível no mercado. Então são dois processos que andam ali em paralelo no fim da Idade Média, né? É por um lado a concentração da riqueza e por outro lado a desapropriação progressiva desses trabalhadores como coproprietários em diversos regimes, né? Mesmo as relações servis, elas têm um caráter mais pessoal, né? No fim do processo, então, assim, século XVI, século XVII, já existe disponível uma massa de trabalhadores livres, nesse sentido de disponíveis para serem explorados, porque eles só têm ainda a negociar a força de trabalho de que eles dispõem. Nessas duas formas, os indivíduos não se relacionam como trabalhadores, mas como proprietários e membros de uma comunidade que, ao mesmo tempo, trabalha. A finalidade desse trabalho não é criação de valor, embora eles possam realizar trabalho excedente para trocá-lo por trabalho alheio, isto é, produtos excedentes. Ao contrário, a sua finalidade é a conservação do proprietário singular e de sua família, bem como a da comunidade como um todo. O pôr do indivíduo como um trabalhador nesta nudez é ela própria um produto histórico. Então, aqui o trabalhador, em sua nudez, é esse trabalhador disponível para ser explorado, cuja mão de obra, né, é o único, a sua força de trabalho é a única coisa que ele ainda tem para ser trocado no mercado e em troca de salário, né? Então, se tornar um trabalhador assalariado. Isso Marx procura entender. Claro que o que ele lança a mão ali de bibliografia, nessa época, esses estudos ainda são assim na sua fase inicial, até porque uma parte das pesquisas que vão ser feitas, sobretudo no século XX, né, sobre essa transição da sociedade feudal para a sociedade capitalista, né, elas, em parte, são inspiradas pelo próprio projeto de Marx. Então, Marx que usa, está falando aqui sobre propriedade comunal, a extensão disso, ele usa ali alguns textos, né, que hoje são considerados superados, né, que defendem teses que não se sustentam do ponto de vista da pesquisa empírica, né? Mas a ideia básica é essa, que há ali, digamos assim, sociedades tradicionais, né, em que bom, primeiro que assim, ele está trabalhando aqui dois tipos de comunidades, uma de pequenos proprietários, né, que se articulam como proprietários, né, e que basicamente produzem para a sua própria subsistência. Ou então propriedade comunal, em que o processo de produção é concebido de uma forma mais comunitária. Em ambos os casos, o objetivo não é produzir algo para ser trocado, mas é produzir essencialmente para a sobrevivência daqueles que estão envolvidos no processo de produção, quer dizer, a conservação, como está dizendo aqui, conservação do proprietário singular, de sua família, né? Quer dizer, é a economia de subsistência. Então, nesse regime, né, de produção, o objetivo não é criar valor, porque valor significa, na teoria de Marx, né, um trabalho empenhado para produzir um produto para ser trocado. O valor é o que vale o produto que foi produzido para ser trocado e cujo valor vai se realizar necessariamente nas relações de troca. Então, essa criação de valor, nessa formação social
e também nas formações escravagistas e servil feudal, não é? Criação de valor não é o objetivo, né? Valor, digamos assim, a produção de mercadorias para serem trocadas não é o objetivo inicial. Isso apenas nessas formações sociais ocorre apenas como produto excedente, né? Então, se sobra no fim do processo alguma coisa para ser trocado, isso vai ser colocado para ser usado para a troca, né? Então, essa ideia, né, de que existem formações econômicas que não são dominadas ali pelo propósito de criar valor, essa ideia que estimula ali a especulação, né, de quem está ali querendo propor e encontrar alternativas à economia capitalista. Então, esse o aspecto assim, mais que atrai para isso. Mas aqui um aspecto importante mesmo é o fato de que Marx colocando aqui que esse trabalhador livre que a gente encontra na sociedade burguesa e que vai constituir a grande massa sob a economia capitalista, ele não existiu sempre. Ele é um produto histórico e particularmente um produto histórico daqueles séculos de transição do feudalismo para a época moderna, né? Então e aí Marx dedica bastante estudo a esse processo de esse, né, processo histórico que culmina com a existência de trabalhadores disponíveis, né? Trabalhadores livres, disponíveis para serem contratados como trabalhador assalariado, né? Então, pulando um pouco no texto, um pouco mais adiante, Marx entra a, a considerar o seguinte: o que importa observar aqui é o seguinte: em todas essas formas em que a propriedade de terra e a agricultura constituem a base da ordem econômica e, por conseguinte, em que a produção de valores de uso é a finalidade econômica. Então, não é o valor de troca, mas é o valor de uso que constitui a finalidade econômica nessas formas. A reprodução do indivíduo nas relações determinadas com sua comunidade, nas quais ele constitui a base da comunidade. Em todas essas formas existe, primeiro, a apropriação da condição natural do trabalho, da terra, tanto como instrumento original do trabalho, laboratório, quanto depósito das matérias-primas, não pelo trabalho, mas como pressuposto do trabalho. O indivíduo simplesmente se relaciona às condições objetivas do trabalho como sendo suas próprias condições. Relaciona-se a elas como a natureza inorgânica de sua subjetividade, em que esta realiza a si própria. Principal condição objetiva do trabalho não aparece ela própria como produto do trabalho, mas está dada como natureza. De um lado, o indivíduo vivo, de outro, a terra, como a condição objetiva de sua reprodução. Em segundo, mas esse comportamento em relação ao território, à terra, como propriedade do indivíduo trabalhador, o qual por isso não aparece de antemão, nessa abstração unicamente como indivíduo trabalhador, mas tem na propriedade da terra um modo de existência objetivo que está pressuposto à sua atividade e da qual não aparece como mero resultado, e que é o pressuposto de sua atividade da mesma maneira que sua pele, os seus órgãos sensoriais, os quais ele de fato também reproduz e desenvolve, etc., no processo vital, mas que, por sua vez, são pressupostos desse processo de reprodução, é imediatamente mediado pela existência originada natural e espontaneamente, mais ou menos historicamente desenvolvida e modificada do indivíduo como membro de uma comunidade, a sua existência natural como membro de uma tribo, etc. Então, isso é colocado assim, é,
para fora daquele contexto de desenvolvimento, né, do modo de produção capitalista que se dá na Europa naquela época, né? Isso diz respeito aqui a comunidades desse tipo espalhadas pelo mundo inteiro, seja na África, seja na Ásia, seja em territórios mais atrasados na Europa, seja aqui na América Latina e na América, onde se constituem vários territórios ali, ocupação por pequena propriedade, né? Então, essa é a amplidão dessas considerações que ele está fazendo aqui, né? Então, de uma forma ou de outra, né, o indivíduo, seja então as famílias como pequenos proprietários, né, seja o indivíduo como membro de uma comunidade, numa propriedade comunal, né, não se tem nessas formações sociais, não se tem essa que Marx já vem desde os anos 40, né, apontando como alienação do trabalho, né, que o trabalhador ele aliena, quer dizer, ele abandona a um outro, né, então ele não é mais detentor do meio de produção e ele aliena, então, o produto do seu trabalho, ele aliena a sua própria força produtiva, né, para ser explorada por um outro, né? Porque alienar ali é passar para as mãos de um outro, é isso que significa alienação, né? Nessa terminologia de Marx, né? Aqui, então, nós temos, primeiro, por um lado, né, nós temos essa integração maior do indivíduo e a relação mais imediata com a natureza para reproduzir, né, e produzir as condições de sua existência, né, como proprietário direto, né, mas ao mesmo tempo a pertença a uma comunidade. Então, aqui não aparece esse indivíduo desvinculado. Esse é um dos temas atraentes desse texto aqui, a origem do indivíduo, como nós o entendemos na sociedade moderna, também é histórica. Então, isso também é um pressuposto histórico, quer dizer, não surge indivíduos como nós os temos na sociedade moderna, não existiram sempre, né? E isso vem na sequência do texto. Um indivíduo isolado, que é esse indivíduo da sociedade burguesa, né? Um indivíduo isolado teria tão pouca possibilidade de ter propriedade de terra quanto de falar. É claro que ele poderia nutrir-se dela como substância, como fazem os animais. O comportamento em relação à terra como propriedade é sempre mediado pela ocupação pacífica ou violenta da terra pela tribo, pela comunidade, em qualquer forma mais ou menos natural ou já historicamente mais desenvolvida. Neste caso, o indivíduo jamais apresentará o aspecto pontual em que ele aparece como simples trabalhador livre. Então, a própria concepção de individualidade que nós encontramos na sociedade moderna é um produto histórico, né? E ela vai, né, corre paralelo ali ao desenvolvimento dessa figura do simples trabalhador livre, ou seja, do trabalhador disponível, por um lado, e depois também o agente econômico livre, a propriedade livre, né? Em que o proprietário, o indivíduo proprietário, constitui uma espécie de átomo social. Isso também não existe em sociedades pré-capitalistas. Se as condições objetivas de seu trabalho são pressupostos como lhe pertencendo, ele próprio é subjetivamente pressuposto como membro de uma comunidade, pela qual sua relação com a terra é mediada. A sua relação com as condições objetivas do trabalho é mediada por sua existência como membro da comunidade. Por outro lado, a existência efetiva da comunidade é determinada pela forma particular de sua propriedade sobre as condições objetivas do trabalho. Então, está dizendo aqui que não existe propriedade desvinculada da relação com outros proprietários, né? Então, a propriedade sempre se dá dentro de um coletivo, né? Senão se tem a mera posse, né? Aqui no caso, se a propriedade colocada em questão, é a comunidade que vai defender a propriedade. Enquanto que o mero posseiro, né, se ele encontra
alguém que lhe contesta a posse, a única opção que ele tem é tentar lutar para manter a posse. Se ele é mais fraco, acabou a história, né? Vai ter que se retirar do território. Um pouco mais adiante no texto, Marx continua com outra temática, né? Nunca encontramos entre os antigos uma investigação sobre qual forma de propriedade da terra é a mais produtiva, qual cria a maior riqueza. A riqueza não aparece como finalidade da produção, embora Catão naturalmente possa examinar qual cultivo do campo é o mais rentável, ou até Brutus possa emprestar seu dinheiro aos melhores juros. A investigação é sempre sobre qual modo da propriedade cria os melhores cidadãos. A riqueza só aparece como fim em si mesma entre os poucos povos mercantis, monopolistas do comércio de carga, que vivem nos poros do mundo antigo, assim como os judeus na sociedade medieval. Um exemplo que Marx dá em outra passagem sobre esse tipo de povos mercantis, né? Monopolistas do comércio de carga são os fenícios, né? Que por séculos dominam o comércio no Mediterrâneo, porque aqui estão falando do mundo antigo, é o mundo antigo, cultura antiga europeia, se dá ali nas costas do Mediterrâneo, né? Então, são os fenícios, os gregos, os atenienses, por exemplo, uma parte do poder que eles tiveram numa certa época tem a ver com o desenvolvimento do comércio. Mas mesmo ali entre os gregos, eles praticam comércio, né? Isso nunca é a finalidade. A finalidade é o Estado, a cidade, né? Os melhores cidadãos. A investigação é sempre sobre qual modo de propriedade cria os melhores cidadãos, quer dizer, que tipo de propriedade vai dar os melhores soldados, os melhores cidadãos no sentido político também, porque é uma cidadania política direta que é praticada ali pelos livres, né? Então, esse mundo antigo, né, nunca tem a produção, ou seja, a geração de riqueza, a produção de uma massa de bens materiais como finalidade. Isso é parte do processo, né? Mas as questões ali que se colocam são de uma ordem mais política, é o interesse do que é o melhor para a cidade. E quando, então, aparece esse momento, né, do sujeito rico, né, que acumula riqueza, isso é sempre visto pelos pensadores antigos, né, e pelas práticas também das comunidades como algo questionável, né, como precisa ser controlado, certo? E então, na sociedade antiga, na sociedade medieval, o comércio, as relações mercantis, elas nunca se tornam hegemônicas, elas existem ali, que eles chamam aqui nos poros, né? No mundo antigo, no caso, no mundo medieval, os judeus que praticavam ali empréstimo e as finanças do mundo medieval, porque os cristãos condenavam o que eles chamam de usura, né? Por isso que os judeus eram especializados nesse. Usura significa cobrar juros, emprestar dinheiro para cobrando juros. Então é emprestar dinheiro para obter mais dinheiro. Isso é visto como injustiça, né? Uma relação ali na teologia moral daquela época. E por isso que os judeus se especializaram nisso e se tornaram experts em finanças, né? Marx considera isso em vários lugares, porque como ele é de origem judaica, né? Isso interessa a ele também, por que os judeus ocupam essa posição dentro da sociedade feudal, né, medieval, e por isso também estão bem qualificados para ocupar essa posição, né, de financistas do mundo moderno, porque eles têm essa prática, uma época em que para os cristãos isso era considerado pecado, né? Desse modo, continua Marx, a antiga visão em que o ser humano aparece sempre como a finalidade da produção, por estreita que seja a sua determinação nacional, religiosa ou política, mostra ser bem superior ao mundo moderno, em que a produção aparece como finalidade do ser humano e a riqueza como finalidade da produção.
É o mundo em que nós vivemos. Né? A acumulação de riqueza parece ser o fim do processo. De fato, porém, então, assim, essa antiga visão parece ser muito mais humana, né? Você já parecer e parecer, né? São esses termos que Marx e Hegel sempre têm esse algo em seguida, mas porém, né? De fato, porém, se despojada da estreita forma burguesa, o que é a riqueza senão a universalidade das necessidades, capacidades, fruições, forças produtivas, etc., dos indivíduos, gerada pela troca universal? O que é senão o pleno desenvolvimento do domínio humano sobre as forças naturais, sobre as forças da assim chamada natureza, bem como sobre as forças de sua própria natureza? O que é senão a elaboração absoluta de seus talentos criativos, sem qualquer outro pressuposto além do desenvolvimento histórico precedente, que faz dessa totalidade de desenvolvimento um fim em si mesmo, isto é, no desenvolvimento de todas as forças humanas enquanto tais, sem que sejam medidas por um padrão predeterminado? O que é senão um desenvolvimento em que o ser humano não se reproduz em uma determinidade, mas produz sua totalidade, em que não procura permanecer como alguma coisa que deveia, mas é no movimento absoluto do devir? Aqui então nós temos a transição para o que seria o mérito, né, do desenvolvimento da economia moderna. Porque esse processo, né, de desenvolvimento das relações comerciais que vão levar a uma ampliação dessa lógica, né, de produzir para gerar riqueza e acumular riqueza, e aí então ter disponível mais dinheiro, investir como capital para fazer mais dinheiro, etc. Isso aí tem como consequência ali o desenvolvimento de todas as capacidades e forças humanas, né? Então, a gente encontra nos textos de Marx esse lado, que é, aliás, o lado que Hegel aponta como sendo o lado que interessa, né? Em Marx, esse é um lado, porque ele tem sempre essa expectativa, eu diria utópica, né? Apesar de eles dizer que não, que o socialismo deles é científico, né? Para mim é uma expectativa utópica, né? De que se superaria essa formação econômica capitalista, né? E se usaria esses mesmos recursos de desenvolvimento, né, das forças produtivas do homem, né, uma outra sociedade que nos livraria de todas essas maneiras de alienação, né, de submissão do homem à riqueza, etc. Então, essa é uma visão de futuro que eles nutrem, né? E que quando Marx então faz a transição das ideias para essa perspectiva, né? Ele tem os olhos assim bastante abertos para os méritos, né, da sociedade burguesa. O que ela trouxe é um maior desenvolvimento, né, das forças produtivas. Na economia burguesa, continua Marx, e na época de produção que lhe corresponde, esta exteriorização total do conteúdo humano aparece como completo esvaziamento. Aqui então é o lado negativo, né? Essa objetivação universal como estranhamento total, né? Traduz aqui estranhamento. Eu prefiro traduzir por alienação total. Né? E a desintegração de todas as finalidades unilaterais determinadas como sacrifício do fim em si mesmo a um fim totalmente exterior. Então, essa na economia burguesa. Por essa razão, o infantil mundo antigo, por um lado, aparece como mais elevado, porque ali os indivíduos assim, vivem de uma forma mais simples, mais imediata e mais independentes também. Eles não têm a necessidade de se alienar, né, para sobreviver. Né? Por outro lado, ele o é em tudo em que se busca forma. Por essa razão, o infantil mundo antigo, por um lado, aparece como mais elevado. Por outro lado, ele o é em tudo em que se busca forma, figura acabada e a limitação dada. O mundo antigo representa a satisfação de um ponto de vista tacanho, e aí o lado negativo. Quer dizer, é limitado, mas está mais ou menos determinado o que o indivíduo pode fazer, o que ele vai fazer, né?
E, nesse sentido, são relações muito mais tacanhas, né? Faço que o moderno causa insatisfação, ou quando se mostra satisfeito consigo mesmo, é vulgar. Então, essa insatisfação, né? Então, assim, em sociedades pré-capitalistas, nós encontraríamos uma satisfação de um ponto de vista tacanho, quer dizer, o indivíduo se restringe, as expectativas são mais limitadas e por isso ele consegue realizar essas expectativas. No mundo moderno, na economia burguesa, não existem limites, né? Então, o que é colocado como referência para o indivíduo, né? É o que ele mesmo se coloca. Por isso, esse mundo moderno ele é nutrido pela insatisfação, que leva os indivíduos a correr, 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 e isso que leva a movimentar a máquina, e gera a riqueza. Etc. Então, a Marx está concluindo aqui, quando na sociedade moderna o indivíduo se mostra satisfeito consigo mesmo, nós temos o vulgar, que é aquele indivíduo casca grossa ali que se contenta, né, com churrasco de fim de semana, uma cerveja, né, e está plenamente satisfeito e não olha para o resto, né, o que significa essa deshumanidade, esse modo de existência. Uma parte mais adiante no texto, citação desse processo, né, de tornar disponível o trabalhador, que é o processo. Então, assim, aqui começa a entrar do lado do trabalhador, que para que surja, se possa ocorrer um desenvolvimento capitalista, é preciso existir trabalhador livre, né? Por outro lado, tem que existir dinheiro disponível para investir como capital. Então, eu vou ainda dar uma olhada aqui no texto, como é que Marx representa nesses manuscritos de 1857 e 58, né, esse processo, né, de liberação do trabalhador. O trabalhador encontrar as condições objetivas do trabalho separadas dele como capital, e o capitalista encontrar o trabalhador privado de propriedade como trabalhador abstrato, a troca tal como se dá entre valor e trabalho vivo, isso supõe um processo histórico, como já vimos, né? Não, é um resultado histórico, né? Por mais que o capital e o trabalho assalariado reproduzam essa relação e elaborem em sua extensão objetiva, bem como em sua profundidade, processo histórico que, como vimos, constitui a história da gênese do capital e do trabalho assalariado. Depois, né, que começa a se desenvolver o capitalismo, tanto o capital quanto o trabalho são reproduzidos dentro do sistema. Mas antes do desenvolvimento desse processo, vem a questão de onde é que vem o capital e de onde é que vem o trabalho assalariado. Então, isso pressupõe um processo histórico anterior. Por isso que entra nessa temática aqui esse ponto das formações econômicas pré-capitalistas. No caso aqui da transição, né, entre formações pré-capitalistas e a formação capitalista. Que pode ser, como Marx ali aponta, de formas diferentes em momentos e lugares diferentes. Né? Em outras palavras, a gênese extraeconômica da propriedade nada mais significa que a gênese histórica da economia burguesa, das formas de produção que são expressas pelas categorias da economia política teórica ou idealmente. Mas o fato de que a história pré-burguesa, de cada fase sua, também tem a sua economia e uma base econômica do movimento, no fundo, é a simples tautologia de que a vida dos seres humanos desde sempre esteve baseada na produção de uma ou de outra maneira, na produção social, cujas relações chamamos justamente de relações econômicas. Então aqui Marx está apontando para o fato de que existem relações econômicas, existe produção social e informações econômicas pré-capitalistas. Né? Porque um dos vícios, né, dos economistas burgueses e dos liberais em geral é extrapolar, né, estender para todos os tempos e todos os lugares características da sociedade burguesa. Então, a unidade do ser humano vivo e ativo com as condições naturais é o que existe desde sempre. Né? Então, não é a unidade do ser humano vivo e ativo com as condições naturais, inorgânicos, seu metabolismo com a natureza,
e, em consequência, a sua apropriação da natureza, que precisa de explicação ou é resultado de um processo histórico. Mas a separação entre essas condições inorgânicas da existência humana e essa existência ativa, uma separação que só está posta por completo na relação entre trabalho assalariado e capital. Na relação de escravidão e de servidão não ocorre essa separação. Ao contrário, uma parte da sociedade é tratada pela outra como simples condição inorgânica e natural de sua própria reprodução. Então, aqui Marx está enunciando, que vai depois no Capital ser retomado no capítulo sobre a acumulação primitiva, né? As condições dessa separação, porque se a gente olhar para todo esse longo período da história da humanidade, que vai desde a pré-história até o desenvolvimento da sociedade burguesa, na verdade, nós sempre encontramos a unidade do ser humano com as condições naturais, né? Ele está vinculado diretamente com a terra, com os meios de produção, material de produção. E nesse sentido, nós não encontramos o trabalhador livre. Então, essa separação, quer dizer, o que separa o trabalhador dos meios de produção, isso precisa ser explicado, né? Então, a separação entre as condições da existência humana e a existência ativa, né? Essa é que constitui o problema. Então, esse é um problema que Marx ali, ele várias vezes entra nisso, né? Mas, como dito, assim, ficaram lacunas ali que vêm estimulando muita pesquisa histórica de inspiração marxista, né? O ser humano só se individualiza pelo processo histórico. Isso já apontei, mas é importante enfatizar isso, né? Que essa ideia de que indivíduos humanos, como nós os concebemos na sociedade moderna, sempre existiram e sempre existirão. Não, o ser humano, esse ser humano individualizado, esse indivíduo isolado, isolável, né? Ele é resultado de um processo histórico, né? Então, o ser humano só se individualiza pelo processo histórico. Ele aparece originalmente como um ser genérico, ser tribal, animal gregário, quer dizer, que vive em comunidades, em tribos, em clãs, ainda que de forma alguma como um zoon político em sentido político, quer dizer, existem muitos, ainda contemporaneamente existem partes do planeta em que existe basicamente uma vida tribal, né? Uma dificuldade enorme de se integrar na forma política do Estado, né? E se a gente olha para a história, isso é o que domina a Constituição e a dissolução de Estados. É um processo complicado e precário sempre, né? Enquanto que essa existência como ser tribal, como um animal gregário que vive em tribos, em clãs familiares, etc., isso é o que domina na história. Veja então por que esse texto ele tem essa atratividade, né, para ter sido publicado e recebido de maneira independente aqui, porque ele mexe com considerações, assim, se alguém na África começa a estudar essas coisas, isso aqui, lógico, não, mas isso aqui está falando mais, porque aqui nós estamos recém introduzindo, sei lá, capital, etc. Mas isso aqui está falando de como nós vivemos aqui desde sempre, né? Então, continuando, a própria troca é um meio essencial dessa individuação. Ela torna o sistema gregário supérfluo e o dissolve. Então, quando entra as relações de troca, né, começa a romper esse tecido social. Logo, a coisa se altera de tal modo que, como individualizado, ele se relaciona mais consigo mesmo, né, o indivíduo, mas os meios para se pôr como individualizado se converterem em seu meio de se fazer universal e comum. Nessa comunidade é pressuposta a existência objetiva do indivíduo singular como proprietário, digamos, por exemplo, como proprietário de terra, mas pressuposta sob certas condições que o acorrentam à comunidade, ou melhor, que constitui um elo em sua corrente. Na comunidade burguesa, que é a moderna, a sociedade moderna, o trabalhador, por exemplo, está presente de modo puramente não objetivo, subjetivo. Mas a coisa que se defronta com ele se tornou a comunidade verdadeira que ele procura devorar e pela qual ele é devorado. Então, o que se contrapõe ao indivíduo não é mais algo dominado, não é a natureza,
também não é a comunidade que ele faz parte, mas são coisas, né? São mercadorias, são riquezas acumuladas, né? Que o domina na medida em que ele precisa vender ali sua força de trabalho e ele passa a ser dominado nesse processo, né? Ele passa a figurar ali como um sujeito alienado, né? Finalmente, mais adiante, ali anunciando que precisa, que nesse texto aqui, essa sequência que é publicada com Formações Econômicas Pré-Capitalistas é apenas mencionado, não entra muito nisso, né? Então tem que puxar outras passagens e que ele vai depois continuar trabalhando nos manuscritos seguintes, né? Que é a questão, né, da origem do capital, né? Esses são, por um lado, pressupostos históricos para que o trabalhador seja encontrado como trabalhador livre, como capacidade de trabalho sem objetividade, puramente subjetiva, confrontada com as condições objetivas da produção, como a sua não propriedade, como propriedade alheia, como valor existente por si mesmo, como capital. Então, essa ele vinha considerando, como estava vendo ali, é como se o que precisa acontecer para que nós tenhamos trabalhador livre e qual é a situação do trabalhador nessas formações mais comunitárias. E agora a questão é, por outro lado, porém, é de se perguntar quais condições são necessárias para que o trabalhador encontre um capital confrontado consigo. Né? Porque não adianta, assim, um trabalhador livre, quer dizer, um trabalhador que não dispõe, não é proprietário nem da terra, dos materiais de produção, nem dos meios de produção. Se ele não encontra alguém que o contrate para em troca de um salário, ele morre de fome, porque essa condição, ele não teria mais condições de reproduzir sua existência, né? Mas, então, se por um lado o trabalhador, existe um processo histórico que gera esse trabalhador livre, é preciso existir também um processo histórico que corre ali concomitante, né? Processo histórico que gera o capital, ou seja, gera o dinheiro disponível, ou a riqueza acumulada disponível para ser investida nessa forma de capital que se contrapõe a esse trabalhador livre e eu uso então para produzir mais, né, mais nesse texto aqui já chama de mais valor, né? Quer dizer, de produzir mais riqueza. Então, eu invisto a minha riqueza para obter mais riqueza, então acumular riqueza. Né? Então, vocês veem como esse texto aqui traz uma série de questões que tem interesse em lugares diferentes mundo afora, né? E aqui na América Latina, então, tem uma série de questões, porque nós temos, ao mesmo tempo, esse nosso passado indígena, e inclusive a presença mais ou menos forte nos países americanos aqui de populações indígenas, que tem muito mais essa cultura comunitária, né? São culturas tribais, né? Mas também temos toda essa problemática, né, do que significou nossa sociedade colonial, se ela é uma sociedade de transição, se ela já é uma sociedade baseada em relações mercantis, capitalistas e todos esses temas, eles são, assim, levam as pessoas a se interessar por esse texto.